Olá pessoal, hoje nós vamos comentar sobre um artigo que saiu recentemente também na revista New England Journal of Medicine sobre uma doença que é da minha área de especialidade neurológica, distúrbio de movimento, que é a doença de Huntington, né? Só para a gente relembrar, a doença de Huntington é uma doença neurogenética, uma doença autossômica dominante, que é uma das principais doenças genéticas que a gente tem na neurologia e que tem como clínica o surgimento de distúrbios de movimento, principalmente coreias, movimentos coreicos, alterações de comportamento, alterações de humor e um quadro demencial progressivo. A doença de Huntington é uma doença que não tem uma cura específica. Os tratamentos sintomáticos basicamente reduzem os sintomas das coreias, mas em relação à cognição e a outra parte funcional, a gente não tem tratamentos específicos. E mesmo que a pessoa saiba que pertence a uma família com pessoas com doença de Huntington e ela faça o teste e descubra que tenha esta mutação, não há uma intervenção para que essa pessoa não desenvolva a doença. Aliás, é importante lembrar que na doença de Huntington, a penetrância, ou seja, a capacidade de uma mutação causar de fato a doença, ela é de 100%. Então, se eventualmente a pessoa que é de uma família com pessoas com doença de Huntington fizer o teste e tiver a mutação, ela invariavelmente terá também a doença clínica. Então, é uma doença terrível em vários aspectos e com esse aspecto familiar, hereditário, muito forte. Felizmente, nos últimos anos, a gente tem trabalhado com a possibilidade de tratamento de intervenção genética, ou seja, eu posso fazer uma medicação, uma determinada intervenção, para que um defeito genético que altere uma proteína, uma determinada enzima, possa ser modificado e, teoricamente, reduzindo a capacidade da pessoa de desenvolver a doença ou amenizando os sintomas que a doença causa, né? Na doença de Huntington, isso é uma possibilidade mais real ainda, porque eu tenho o problema da doença genética, ele está contido em um gene específico, que é o gene HTT, o gene da proteína huntingtina. O gene da proteína huntingtina que sofre um processo chamado de expansão de trinucleotídeos, CAG. Não vale a pena comentar muito detalhes sobre isso, mas as pessoas que têm uma expansão desses CAGs no gene da huntingtina, ela vai desenvolver uma proteína huntingtina diferente, uma proteína mutante. E essa proteína mutante é a que traz a neurodegeneração associada à doença de Huntington. Então a lógica é, se eu fizer alguma coisa no processo de transformação da proteína mutante e reduzir a quantidade, a concentração de proteína huntingtina mutante, será que eu posso diminuir a evolução da doença? Eu posso conter o processo neurodegenerativo da doença de Huntington? Baseados nisso, os autores, os estudiosos que participam desse estudo, alguns deles estão atrelados a uma indústria farmacêutica chamada Ionis, né, que é a principal financiadora desse estudo, lançou uma molécula chamada HTT-RX, que é uma molécula chamada de oligonucleotídeo antisense. É basicamente uma espécie de cavalo de Troia, uma molécula que vai se acoplar ao RNA mensageiro, que está associado ao DNA do gene da huntingtina, e vai impedir que esse RNA mensageiro, que está alterado, seja traduzido na proteína huntingtina mutada. Então a lógica toda do estudo é baseada nesse raciocínio. Eu vou usar essa molécula para impedir a formação de proteína ruim. Baseados nisso, nós temos esse estudo denominado Marcando a expressão de huntingtina em pacientes com doença de Huntington. Esse artigo tem muitos autores, pesquisadores da área mesmo da doença de Huntington. O primeiro autor é a doutora Sarah Tabrizi, que é uma grande especialista na doença de Huntington a nível mundial, mas é importante lembrar que o estudo ele é patrocinado por duas indústrias farmacêuticas, a Ionis e a Roche. Então, voltando, a gente vai comentar o artigo baseados no abstract, né? Então,
Vamos lá. Introdução. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa autossômica dominante causada por uma expansão de repetições de trinucleotídeo CAG no gene HTT, resultando na proteína huntingtina mutante. O Ionis HTTRX, que é a molécula que eu comentei com vocês, que eu vou tentar chamar de Ionis só, fica mais fácil, é um oligonucleotídeo antisense desenhado para inibir o RNA mensageiro do HTT, que é originário do gene HTT, e desse modo reduzindo as concentrações de huntingtina, no caso, as huntingtinas mutantes. E como métodos, vamos passar para métodos. Nós conduzimos um ensaio randomizado, duplo cego, com múltiplas doses ascendentes e fase 1, 2A. Então tem várias coisas para a gente ressaltar aqui. Primeiro é um estudo randomizado, a gente randomiza quem vai participar do grupo placebo, do grupo tratamento. É um estudo duplo cego, os participantes que vão dar a medicação, eles não sabem que doses estão dando para os pacientes e nem quem vai fazer a análise sabe quem está sendo analisado. Então, ninguém tem noção real de quem foi tratado com placebo e quem foi tratado para a molécula do estudo. Com múltiplas doses ascendentes, isso significa que o estudo ele trabalhou com 5 doses possíveis do Ionis. Uma dose de 10 mg, uma dose de 30 mg, uma dose de 60 mg, uma dose de 90 mg e uma dose de 120 mg. Então, de 10 a 120 mg, a gente tem essa possibilidade de uso da medicação. E fase 1, 2A. Estudos clínicos fase 1 são basicamente estudos de segurança, onde eu tenho uma molécula nova, eu vou ver se aquela molécula é segura para uso em humano, então vou testar coisas como efeitos adversos, vou ver coisas específicas de farmacocinética, farmacodinâmica da droga. Então esse estudo também é um estudo fase 1. E também é um fase 2A, porque é um estudo de amostra baixa, e tenta explorar o potencial efeito da molécula da droga em alguns marcadores clínicos e laboratoriais. No caso, o principal que o estudo aborda é a concentração da proteína huntingtina mutante no líquido. Então, é um estudo com essas duas facetas. Ele é um estudo de segurança, mas também já explora alguns desfechos em relação à clínica da doença. Então, continuando. Envolvendo adultos com doença de Huntington inicial. Aqui ele coloca a doença de Huntington inicial, pacientes que estão iniciando a doença, com pouco tempo de doença, né? Que depois ele esclarece melhor no estudo. São pacientes que têm uma perda funcional discreta ainda causadas pela doença de Huntington. Então a gente tem pacientes que têm um diagnóstico recente, que tem pouca perda funcional pela doença. Esses foram os pacientes com Huntington selecionados. Então não foram usados pessoas com quadros mais graves de doença de Huntington. Os pacientes foram randomicamente distribuídos, como eu comentei com vocês, é um estudo randomizado, numa razão 3:1, para receberem Ionis ou placebo por via intratecal em bolos, em 4 doses a cada 4 semanas. Então vamos parar de novo para entender. Esses pacientes eles foram distribuídos numa razão 3:1, significa para cada paciente que entra eu distribuo. Esse aqui vai tratar com Ionis. Vem o segundo, esse vai tratar com Ionis. Vem o terceiro, esse vai tratar com Ionis. Vem o quarto, esse vai ser placebo. Aí vem o quinto, esse vai tratar com Ionis e assim vem. Então, 3 vão fazer o tratamento e 1 vai fazer placebo. Por isso que a gente vai ver que a quantidade de pessoas do grupo placebo vai ser menor do que a do grupo tratado. E isso é feito de maneira específica para não interferir muito na estatística, né? Então, existe um cálculo para a gente poder fazer isso com segurança. Não é um grande problema ter o placebo mais baixo em termos de N em relação aos tratados. Então, essa medicação, o Ionis, ele não é administrado por via oral ou via endovenosa. Ele só pode ser administrado por via intratecal, ou seja, eu preciso fazer uma punção lombar e injetar a medicação. O que, obviamente, é um certo transtorno para fazer um estudo clínico, porque você precisa de um procedimento invasivo como a punção lombar. Todos faziam isso, os que faziam o Ionis e os que faziam placebo. Os que faziam placebo recebiam, ao invés de uma medicação, uma forma de líquido
artificial para simular a medicação, né? Porque todos teriam que ser cegos. E essa aplicação intratecal ela era feita uma dose a cada mês. São 4 doses, então a pessoa vai ficar 4 meses recebendo a medicação uma vez a cada 30 dias. Então recebe a primeira, segunda, terceira, quarta, 4 meses ela faz as 4 doses. Né? A escolha das doses foi guiada por um modelo pré-clínico em camundongos e em primatas não humanos que relacionou o nível da dose à redução das concentrações de huntingtina. Então isso é só para explicar que não foi do nada que eles tiraram essa molécula e começaram a injetar em pessoas. Né? Isso tem um estudo feito em modelo animal com roedor, depois modelo mais próximo de humanos, primatas não humanos, e dando tudo certo, sendo uma molécula segura, foi aí que se passou para estudos em humanos. Uma coisa só que eu queria retornar antes da gente passar para o resto do método é em relação a essa dinâmica de como fazer as doses da medicação e o que era feito de avaliação. Né? Então, esses pacientes eles eram selecionados e eles eram reavaliados sempre quando era feita uma nova medicação. Então, faz a primeira medicação, a primeira injeção, ele vai ser reavaliado. No mês seguinte, vai fazer reavaliação e vai ser novamente reavaliado. Então, a cada medicação que ele recebia, mensal, ele era reavaliado. E após essas 4 doses intratecais da medicação ou do placebo que o paciente recebia, ele era avaliado 30 dias depois da 4ª dose, uma reavaliação 30 dias depois da última dose e 60 dias após a última dose. Então ele fez doses a cada mês, formando 4 meses, daí recebeu uma avaliação no 5º mês e no 6º mês. Então o estudo inteiro ele dura mais ou menos cerca de 6 meses. O estudo inteiro, incluindo as avaliações finais, vai durar cerca de 6 meses. É importante lembrar disso. Vamos passar para desfechos. Qual foi o desfecho primário do estudo? E aqui ele diz. O desfecho primário do estudo foi segurança. Então, é importante para quem lê esse artigo ou para quem ouviu falar do artigo que esse não é um estudo feito para ver eficácia do Ionis sobre sintomas clínicos da doença de Huntington. Esse é o primeiro estudo que eles vão fazer de fato em humanos. Então, eles querem ter a certeza de que essa medicação não vai causar problemas. Ela pode causar meningite asséptica, por exemplo, pode causar uma infecção, pode causar outros problemas sérios. Uma mielite transversa, uma encefalite, ninguém sabe. Então, isso teria que ser visto. Então, o desfecho principal do estudo foi segurança. O desfecho secundário foi a avaliação farmacocinética do Ionis no líquor. Então, eles fizeram as medicações e, como desfecho secundário, eles queriam saber qual era o comportamento dessa medicação que eu estou injetando aqui, em termos de farmacocinética, quando vai fazer um pico de dose, por quanto tempo essa medicação vai estar presente no líquor, e várias análises nesse sentido. E aqui ele complementa, e aí entra a parte um pouco mais clínica que as pessoas querem saber. Desfechos exploratórios pré-especificados incluíram a concentração de huntingtina mutante no líquor. Quando eles chamam de desfechos exploratórios, é tipo o a mais, né? o que o estudo mostra a mais. Não vai ser o meu desfecho primário, mas eu já quero ter alguns dados interessantes para talvez fortalecer a necessidade de um estudo fase 2B, um estudo fase 3, né? E qual é o principal desfecho exploratório que ele usa aqui nesse artigo? Dosar a concentração de huntingtina mutante no líquor. Porque esse é o grande racional do estudo. Se eu dou a medicação, significa que as concentrações de huntingtina mutante devem reduzir ao longo do tempo. Esse é um desfecho importante. Além desse desfecho, eles também checaram a concentração da huntingtina mutante no plasma, checaram a medicação, o nível da molécula mesmo, né, do Ionis, tanto no líquor quanto no plasma. Checaram outras coisas como alguns biomarcadores específicos de líquor, como neurofilamento de cadeia leve, fizeram avaliações cognitivas, fizeram avaliações de ressonância. Então, não é um estudo só para mostrar o Ionis e farmacocinética, ele checou outras coisas.
a gente vai ver que não houve desfecho interessante em relação a esses outros desfechos exploratórios, mas foram testados. Perfeito. Então, com isso, a gente fecha a parte de métodos. Vamos comentar um pouquinho sobre os resultados do estudo. Dos 46 pacientes que foram recrutados para esse estudo, vamos ver como ficou a distribuição entre os grupos. 34 pacientes foram distribuídos randomicamente para receber o Ionis, no caso em doses ascendentes, que podia ser de 10 mg a 120 mg, e 12 foram distribuídos randomicamente para receber placebo. Então nós temos dois grupos. Um grupo com 34 pacientes com Huntington que receberam o Ionis em doses diferentes, qualquer uma daquelas 5 doses. E no grupo placebo, nós temos 12 pessoas ainda que receberam apenas o líquor artificial. Cada paciente recebeu todas as 4 doses de Ionis ou de placebo e completaram o ensaio. Isso é muito bom, porque diz que todos os pacientes que iniciaram o estudo terminaram, foram avaliados da maneira planejada pelo protocolo e sem nenhuma perda. Isso é muito bom para o estudo, para o ensaio clínico. Né? Aí aqui ele já começa a relatar os desfechos. Né? Os efeitos adversos, todos em grau 1 e 2, e aqui a gente usa uma espécie de escala de gravidade de efeitos adversos, que pode ser um efeito leve, um efeito adverso leve, como dores inespecíficas, desconfortos, e 2 efeitos adversos intermediários, que já dão algum tipo de problema, e graves, que são desfechos com potencial letalidade, como AVC isquêmico, sangramentos graves, infarto agudo do miocárdio. Então, esses são os efeitos graves, que a gente vai chamar de 3. Então, de todos os pacientes que tiveram efeitos adversos, só foram grau 1 leve e 2 moderado. Foram relatados em 98% dos pacientes. Isso colocando tanto pessoas que receberam Ionis quanto pessoas que receberam placebo. Né? Então, 98% dos pacientes teve alguma queixa durante o prosseguimento do estudo. Veja, é um estudo que mexe com uma intervenção, com um procedimento de punção lombar. Então, raramente você vai encontrar um paciente que não vai ter uma queixa de dor pós-punção. E eles fizeram punção lombar 4 vezes durante 6 meses. Uma vez por mês, nos primeiros 4 meses, eles receberam uma punção lombar. Então, a chance de dor, cefaleia pós-punção é realmente considerável. E isso a gente vai ver quando olha, de fato, os resultados aqui. Certo. Então, a gente pode ver na tabela 2 que a maioria dos efeitos adversos que aconteceram no estudo foram foi no grupo de problemas que eles chamam de infecção. Né? Eu achei bem interessante, queria ressaltar que a maioria coisas leves e de pouca importância, mas houve uma diferença que não teve significância estatística de infecções no grupo que fez o Ionis e no grupo que recebeu placebo. Né? Por exemplo, aqui no desfecho de grau 1, ele coloca aqui 21 pacientes dos 34 que usaram Ionis tiveram alguma infecção durante 6 meses. E apenas 4 tiveram alguma infecção no grupo placebo, dos 12. Certo. Então vamos voltar aqui ao abstract. Eventos adversos graves não foram relatados nos pacientes que usaram Ionis. Essa é a parte mais importante. Ninguém teve insuficiência respiratória, ninguém teve uma encefalite, ninguém teve uma mielite, ninguém teve meningite, ninguém teve IAM por conta do uso do Ionis. Isso é uma coisa muito boa que dá o suporte para estudos mais robustos com essa molécula. Né? Não houve mudanças adversas clinicamente relevantes nas variáveis laboratoriais. Então, eles vão considerar o exame do líquor nesse paciente, hemograma e outras coisas laboratoriais que se fazem em estudos de segurança, e não teve nada de relevante, de diferente quando você tem os pacientes que fizeram Ionis e os pacientes que usaram placebo. Né? Continuando, as concentrações mínimas pré-dose do Ionis no líquor mostraram uma dependência da dose até a dose de 60 mg. Né? Então, isso parece um pouco confuso, mas é mais ou menos o seguinte. O que eles faziam?
eles faziam a medicação, faziam a punção lombar, injetava e no mês seguinte ia fazer de novo. Só que um dia antes da punção, eles puncionavam o paciente e tiravam o líquor para dosar especificamente a concentração do Ionis no líquor. Porque ele pega como ficou essa concentração do Ionis nesse período. Então, teoricamente, você injeta, vai aumentar a concentração no líquido, porque você injetou, e ao longo dos 28, 30 dias do mês, essa concentração vai diminuindo. É o que se espera. Eles queriam saber o quanto diminui e se de fato sobra alguma coisa da medicação quando você vai fazer a medicação, a próxima dose, um mês depois. Porque talvez se acabar antes, justificaria você encurtar o período de um mês para menos, para fazer a nova dose, né? Então eles viram que a partir de 60 miligramas, parece que você tem uma concentração residual boa, considerável do Ionis. Então, muito provavelmente, se nós formos para estudos futuros, eles vão escolher doses acima de 60 miligramas, porque aí tem garantia de que sobra molécula de um mês para outro quando você aplica nessas doses, né? O tratamento com Ionis resultou em uma redução dose-dependente na concentração de huntingtina mutante no líquor. E aí é um daqueles desfechos exploratórios que não é o desfecho principal do estudo, mas dá para a gente as esperanças de que seja uma droga realmente eficaz na intervenção e modificação da história natural da doença de Huntington. Por quê? Nós aplicamos a medicação e, de acordo com a dose, a concentração de huntingtina, que é a proteína que está em jogo mutante, ou seja, a huntingtina ruim, tóxica, ela foi diminuindo ao longo do aumento de dose. Ou seja, a redução que nós tivemos quando eu fiz uma dose de 10 miligramas do Ionis foi uma redução pequena, menor do que a redução que aconteceu quando eu apliquei 30. Isso dá um suporte muito bom para eficácia biológica da medicação. Isso me diz que, de fato, parece que quando eu aumento dose, eu reduzo a produção da proteína que eu quero diminuir, a expressão, e é isso que eu queria. Então, esse é um dos grandes desfechos bons desse estudo. Além de eu mostrar que é uma medicação que parece ser segura para uso em humanos, nessas doses que foram testadas, parece que ela, de fato, reduz a concentração de huntingtina. Isso é uma coisa muito boa. E aqui ele dá esse percentual de média de quanto diminui de acordo com a dose. Então, por exemplo, no grupo que usou placebo, a concentração de huntingtina aumentou 10% no líquido, quando você analisava. Já no grupo que fez as medicações, a concentração de 10 miligramas diminuiu em relação ao baseline 20%. Em relação ao grupo 30 miligramas, reduziu 25%. Em relação ao grupo que fez 60 miligramas, reduziu para 28%. E aí a gente começa a ter umas reduções mais intensas. O grupo que fez 90 miligramas fez uma redução de 42% da concentração de huntingtina mutante. E aí o último, o 120, né, foi uma redução de 38%. Então, é uma redução muito próxima. Foi aí que falhou essa questão da dose dependência. Então, talvez no futuro eles considerem usar uma dose entre 60 a 120 miligramas, mas muito provavelmente 60 e 90 vai ser a dose alvo para você injetar de Ionis, por conta de não ter, pelo menos baseado nesses dados aqui, um benefício real ao se usar 120 miligramas do Ionis, né? Então, são essas coisas interessantes em relação aos resultados. Então, como conclusões, a administração intratecal do Ionis aos pacientes com doença de Huntington inicial não se associou a eventos adversos graves. Primeiro desfecho muito bom. Nós observamos reduções dependentes de dose nas concentrações de huntingtina mutante, que era um resultado exploratório, um desfecho exploratório, e que dá margem para que esse estudo continue. Então veja, este resultado ele é excelente. Ele foi publicado no New England, que é uma revista
de fator de impacto 79. Eu pesquisei recentemente, o mais recente é de 79, né? É o maior fator de impacto de revista médica que existe no mundo. Isso significa que há um potencial enorme dessa medicação no futuro. Mas isso não significa ainda que o Ionis melhore desfecho de doença de Huntington, que o Ionis reduza sintomas como desfecho demência, desfecho coreia, desfecho alterações cognitivas comportamentais em pacientes que já têm doença de Huntington, porque nesse estudo pequeno, que é um estudo de 34 pessoas que usaram a medicação, não mostrou diferença. E mais ainda, isso também não significa que fazer o Ionis em pessoas que sabem que tem a mutação, mas ainda não tem sintomas da doença, a gente não sabe se o Ionis será positivo para que essas pessoas nunca desenvolvam a doença de Huntington. Mas essas são as perguntas que provavelmente vão tentar ser respondidas nos estudos consequentes a este que a gente está lendo. Porque é isso que a gente quer saber. Se de fato a gente tem uma medicação que pode alterar a história natural dessa doença tão grave como a doença de Huntington. Com certeza isso vai ser encarado com grande esperança pelos pacientes. E eu acho que a esperança não é vã, é uma esperança que nós que tratamos essa doença e os pacientes que têm essa doença também fazemos votos de que a gente consiga resultados interessantes com essa Ionis ou outras moléculas semelhantes que possam reduzir a doença de Huntington. Obrigado.